Oi, gente, tudo bem? Camila Monteiro aqui de novo e hoje é o último episódio da série Viagem em Pessoa com Deficiência. Não chorem, por favor. Eu tô sentindo a tristeza de vocês, né? Dá pra sentir isso, mas assim, não se preocupem porque já tem novas séries aqui no canal. E enquanto elas não chegam, vão ter os vídeos normalmente, regularmente, a gente vai postando aqui, então vocês não vão ficar sem mim, ok? Não chorem, certo? Hoje, então, são as minhas considerações finais a respeito de pontos turísticos, o 8º episódio da série Viagem em Pessoa com Deficiência. E antes de eu entrar nesse assunto, eu quero te pedir, tu que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e te inscreve no canal e no blog camilatuviotudojunto.com.br. Certo? Tu vai ficar sabendo mais da minha vida como deficiente visual, mais como lidar com as pessoas com deficiência, caso seja o teu caso de conviver com uma pessoa com deficiência, independente de ser visual ou não. Então, compartilha os conteúdos do canal e do blog, porque com certeza tu vai aprender a fazer isso e vai matar a tua curiosidade. Ok? Também luta comigo pelos direitos das pessoas com deficiência e por um mundo mais acessível e inclusivo, com serviços mais corretos e melhores no quesito acessibilidade e inclusão, certo? Porque a gente, como cidadão, também tem essa responsabilidade de lutar por um mundo mais acessível e inclusivo, porque um mundo assim é melhor para todo mundo, ok? E tu, que já está inscrito, te agradeço, continua compartilhando os textos do blog, os vídeos do canal, toca o sininho para receber as notificações, deixa o teu like e o teu comentário. E por falar em comentário, é importante deixar aqui registrado sugestões de temas, perguntas, curiosidades, relatos teus ou de pessoas próximas, para a gente poder trocar uma ideia e abrir o leque, abrangendo cada vez mais assuntos para ajudar cada vez mais pessoas, ok? Então, considerações finais de pontos turísticos. Eu encerrei o vídeo passado falando sobre compra antecipada e reserva de horário. Alguns monumentos obrigam isso, então a gente tem que ficar ligado em algumas palavrinhas mágicas, certo? Que fazem com que a gente perceba que esses monumentos obrigam ou não. Quando aparecer, assim, entrada somente sob reserva, somente sobre compra antecipada, então é obrigatório, não tem jeito, tu vai ter que comprar, certo? Se tiver palavras como recomenda-se reserva, recomenda-se a compra antecipada para se evitar filas. Então, tu não é obrigado, aí tu pode chegar na bilheteria do monumento e comprar na hora, que não tem problema. Certo? A gente não gosta de ficar correndo contra o relógio, principalmente quando a gente viaja a lazer, se for o teu caso, mas às vezes é necessário, é regra, então a gente tem que seguir, não tem jeito. Quanto à reserva de horário, eu quero trazer um exemplo pessoal para vocês, o mesmo que eu trouxe, né, e que eu venho trazendo aqui na série. Eu fui para a França, né, há 2 meses, mais ou menos 2 meses e meio atrás, e aí eu tive que fazer isso em Paris, no Museu do Louvre, e em Versalhes, no Palácio de Versalhes. Então a dica que eu dou é o seguinte: sempre procura marcar o teu horário para um horário mais tranquilo, que dê para tu dar uma respirada e não cause uma corrida de São Silvestre na tua viagem, porque chegar em cima do laço, né, acordar já assustado que tem horário para, né, para fazer, caso tu vá de manhã, sei lá, enfim, então isso é bem importante, tu ficar ligado e marcar um horário que dê para tu fazer algumas coisas. No meu caso, deu tranquilo para os meus pais e eu, a gente tomar um bom café da manhã, caminhando tranquilamente até a estação onde a gente tinha que ir para os lugares, ou até o lugar, caso tu fique perto dele. Então, é importante cuidar isso. No meu caso, o Museu do Louvre ficava a menos de uma quadra de onde eu estava hospedada. Então, eu marquei para as 9h30 da manhã. Era super tranquilo, tem que chegar de 15 a 20 minutos antes, porque às vezes a entrada principal não é a entrada que tu precisa entrar, tu vai ter que ter uma entrada, tu vai ter que entrar por uma entrada alternativa, especialmente se tu tem deficiência. Às vezes acontece de tu entrar por outro lugar, e aí tu tem que caminhar até esse local, às vezes é uma caminhada mais longa, então cuida para não chegar em cima do laço, né? Então, no meu caso, o Museu do Louvre foi muito tranquilo, 9h30 da manhã marcar isso. O museu abre às 9, então estava bem tranquila para chegar lá.
No caso do Palácio de Versalhes, ficava na cidade de Versalhes, que fica a 20, 30 minutos mais ou menos de Paris. Então a gente tinha que se deslocar até essa cidade, tinha que se deslocar até a estação ferroviária, onde a gente tinha que pegar o trem, e tinha que andar da estação onde a gente desembarcava até o Palácio de Versalhes. Então tudo isso tu precisa computar, né? Então antes de marcar o teu horário, dá uma olhada, vê mais ou menos, calcula mais ou menos o tempo, certo? No caso do Palácio de Versalhes, eu tinha que ir até uma estação de metrô para ir até a estação ferroviária para pegar o trem. Versalhes é uma cidade muito visitada e o palácio é um monumento, um dos mais movimentados. Então tem trens de 10 em 10 minutos, a frequência é muito alta. Tem várias estações de trem dentro de Paris que te levam até lá. Então tu não vai encontrar dificuldade em fazer esse trajeto. Tanto é que eles te vendem a passagem com só o destino, eles não marcam lugar, nem horário, nem dia. Tu usa aquela passagem no momento em que tu achar mais confortável. No meu caso, o que eu fiz? Eu procurei marcar, que é outra dica que eu dou para vocês, quando a gente vai para uma cidade próxima da cidade onde a gente está hospedado, procura marcar a tua visita para alguns dias depois daquele dia que tu chega. No meu caso, os meus pais, a gente já estava na Europa, então a gente chegou em Paris na sexta-feira, numa sexta, e o Palácio de Versalhes estava marcado para uma terça. Então, além da gente ter tempo de comprar a passagem com antecedência lá na cidade mesmo, que é outra dica que eu dou, né? A gente fugiu da muvuca do final de semana. Então, já são duas coisas aí. Para comprar antecipado, pode ser pela internet também, mas não tem tanta necessidade assim. Mas se quiser, é só seguir o passo a passo que eu dei para vocês no vídeo passado. Eu estava falando de monumentos, de pontos turísticos, mas no caso das redes ferroviárias, das estações rodoviárias, é só pegar a rede oficial da cidade e entrar no site, vai ter tudo muito didático, muito fácil de conseguir comprar, com todas as dicas ali que eu dei no vídeo passado, ok? Se tu quiser, compra já na cidade, que foi o que a gente fez. Eu não aconselho a comprar no dia da tua visita, porque às vezes acontece de tu ter que pegar uma fila mesmo no atendimento preferencial, porque no atendimento preferencial a gente já está numa fila preferencial, então a gente não tem outro jeito a não ser pegar a fila. Então, porque a pessoa com deficiência normalmente não fica na fila. Nós, no atendimento preferencial, tem que ficar. Então, tu pode perder tempo, chegar atrasado, e quanto ao horário, eles são bem rígidos. Então, tu precisa seguir ali a risca, certo? Aí tu já chega no lugar, né, onde tu pega o trem ou o ônibus, enfim, e já chega com a passagem, só com a vontade de te embarcar no teu meio de transporte, é só ler ali a plataforma, o box, ou o portão de embarque, caso tu pegue um avião, enfim. E aí, tu já vai direto embarcar, certo? Aí não tem outros estresses. Quanto à acessibilidade dos pontos turísticos, isso é muito importante. Tu precisa dar uma estudada mínima antes de ir para evitar frustrações, porque alguns, na verdade a maioria dos monumentos aqui no Brasil e fora, é considerada patrimônio da humanidade. Isso significa que qualquer obra dentro dele, como elevador, escada rolante, rampa de acesso, é proibida. Normalmente tu encontra essas acessibilidades do lado de fora desses monumentos, se eles têm uma altura maior, por exemplo, se tu precisa subir muita escada, ou coisa parecida, tu vai ter acesso a um elevador, uma rampa de acesso, e aí tu vai chegar no monumento dessa maneira. Mas lá dentro é difícil tu encontrar esse tipo de acessibilidade. No caso do Morro do Corcovado, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, por exemplo, ou na Torre Eiffel, em Paris, tu vai encontrar todas as possibilidades, elevador, escada rolante, né, escada com corrimão, e isso vai facilitar bastante a tua vida, né? Tu que tem dificuldade de locomoção, por exemplo, cadeirante, ou pessoa com muleta, ou pessoa com prótese, aí é muito tranquilo, certo? Agora, igrejas, monumentos mais históricos, já é difícil. Às vezes eles proporcionam para ti uma vista maravilhosa da cidade, mas tu tem que subir em torno de 200, 300 degraus até chegar, né? Então, às vezes são escadas de caracol, muito estreitas, que tu tem que, para acessar esses espaços superiores, tu precisa andar cabeça atrás de cabeça, fila indiana, assim, sem corrimão, degraus desencontrados, degraus com diferentes tamanhos, desgastados. Então isso dificulta, por exemplo, a pessoa que tem problema cardíaco, né, que tem que subir muita escada, tem que cuidar, a pessoa que é claustrofóbica,
também tem que cuidar. Normalmente todas essas observações tu encontra nos sites oficiais, né? Já te alertando para isso. Caso tu tenha deficiência intelectual, por exemplo, também tem pessoas que têm sintomas físicos quando se sentem presas com muitas pessoas ao redor. Então, tem alguns tipos, né, de deficiência intelectual, deficiência mental, enfim, que proporcionam isso. Então, uma saída rápida do lugar é difícil, porque tu tem que ultrapassar várias pessoas que vão estar atrás de ti, filhinha, assim, cabeça atrás de cabeça, então vai ficar complicado. Então, tem que estudar isso para ver se realmente é possível. Se tu tem dificuldade de locomoção e tem alguém que possa te carregar, né, ou se tu tem uma bengala, alguma coisa, uma prótese que tem essa resistência, e se tu mesmo te sentir à vontade para fazer isso, beleza, né? Mas é bem complicado, então tem que dar uma cuidada. Quanto à acessibilidade, também é necessário que tu entre em contato com os sites oficiais do monumento, com as equipes, para explicar a acessibilidade que tu precisa. Porque isso é importante, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto pessoa com deficiência para expor para as pessoas o que a gente está precisando, qual é a nossa necessidade. Então, por exemplo, tem deficiência auditiva, deficiência intelectual, que precisa de uma visita guiada com pessoas especializadas em Libras, por exemplo, língua brasileira de sinais, ou uma explicação mais específica, mais literal para a pessoa com deficiência intelectual, qual é o tipo de deficiência, aí tu agenda com antecedência, já te comunica, eles vão passar todas as informações necessárias, horários, preços, se é que vai ter algum preço, né? Normalmente não são preços muito altos, eles valorizam muito, tanto aqui no Brasil quanto fora, assim, a gente é muito bem atendido, independente de estar sozinho ou não, tem sempre essa preocupação, né? Outra coisa também é deficientes visuais que precisam de audioguia, né? Não são cobrados por isso, então esse equipamento é fornecido de forma gratuita, tanto lá na hora quanto agendado. A pessoa que quer, por exemplo, um audioguia em português, que faz questão que seja na sua língua, também tem que entrar em contato com antecedência para ver se isso é possível, ou agendar uma visita guiada em português, porque normalmente tem profissionais disponíveis que falam todas as línguas, mas precisa agendar com antecedência. Então, todas essas informações nos sites oficiais. O importante é saber que a inclusão nesses monumentos é muito valorizada. Dificilmente tu vai encontrar uma equipe que não esteja disposta a te ajudar e a dar aquilo que tu precisa. Inclusive, se tu não quiser agendar ou falar antecipadamente com a equipe, tu pode falar na hora. E aí tu corre o risco de não ter ali naquele momento, mas tu pode agendar para um outro dia, caso tu fique na cidade mais tempo. Aí tu chega na bilheteria do monumento, eles já vão te encaminhar para a pessoa específica, para um setor, e aí tu agenda, às vezes dá sorte de tu agendar para pouquinho tempo depois ou para um dia depois, enfim. Certo, gente? Então é isso, o importante é curtir a tua viagem, espero que vocês tenham gostado da série, né, que vocês aproveitem, principalmente compartilhem essa série e os vídeos com todas as pessoas profissionais e futuros profissionais, instituições que trabalham com cursos, sejam técnicos de graduação, pós-graduação, com cursos livres, cursos de extensão, para que na área do turismo, na área de hotelaria, nessas áreas de viagem em geral, para que a gente tenha, sim, contemplado nesses cursos o conteúdo de atendimento especializado, atendimento VIP à pessoa com deficiência. Isso não é difícil, não vai arcar tanto financeiramente, isso tem muito mais a ver com gentileza, com bom senso, com coisas pequenas que podem ser feitas por qualquer pessoa, ou por pessoas que tenham especialização, que tenham um mínimo de conhecimento, mas é importante compartilhar para que a gente tenha cada vez mais profissionais da área do turismo aptos, né, para atenderem pessoas com deficiência. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo e quero aproveitar para deixar um beijo aqui, um agradecimento ao Multishow, né, Titi Miller, né, enfim, aí tem também o Modo Viagem, Mel Francoviac, Rodrigo Ruas, né, eu falei também, não falei dele, mas o Bruno De Luca também surgiu com algumas brigas, algumas coisas, não vai para onde, né, com medo que eu tomasse o lugar, né, desse programa, enfim, né. Então assim, gente, não precisam mais se sentir ameaçados, eu estou
Aqui no meu canal, humildemente, né, não vou entrar em nenhum lugar para causar briga ou desavença, mas eu quero agradecer, então, a atenção aí, as propostas milionárias que eu recebi, né, do Multishow, do Modo Viagem e também da Netflix e da Amazon, né, mas realmente, pré-requisito era sair do canal, e eu não vou sair do canal, né, gente, eu conheço as minhas raízes, as minhas origens, né, a Disney também, Disney Plus, me convidou também, enfim, né, gente, eu não vou dar o meu brilho para esses pequenos, né, para esses locais, para esses canais e, enfim, ferramentas, certo? Então, quero deixar um beijo grande, mas estou à disposição, se vocês quiserem entrar em contato e me deixarem ficar no canal, eu vou ser a primeira a topar, certo? Um beijo para vocês então e até o próximo vídeo, valeu!